compartilhar uma tela aqui com vocês, né? Então, estamos aí na nossa segunda aula, né? A relação entre a filosofia e o cinema na França, né? Alguns pontos que a gente trabalhou na aula anterior, né? A gente falou da invenção do cinema, né? A invenção do cinema a partir do Sade, etc. A hipótese do Frodon, né? Que o historiador Frodon, né? Que fala do cinema como uma continuação da Revolução Francesa. Relembramos um pouco a Revolução Francesa a partir de Hobsbawm, o Iluminismo a partir de Abaniano, né? Falamos um pouco da enciclopédia e do papel fundamental de Diderot na enciclopédia, né? Também falamos da definição dos gêneros na literatura, né? O lírico, épico, dramático, né? E aspectos da poética aristotélica, né? A tragédia, a comédia, a cláusula dos estados, entre outros assuntos. A partir de Diderot, né? A gente começou a falar de alguns aspectos, né? Como era o teatro clássico francês, né? Visto como prisão pelo Diderot, né? Pensando muito também, uma coisa que eu acho importante, que eu não destaquei o suficiente na aula passada, foi que no século, por volta de 1600 e pouco, no século XVII, surgiu a Academia Francesa, que foi o modelo, inclusive, da Academia Brasileira de Letras, né? E a Academia francesa, né, apesar das controvérsias que houveram, né, ela estabeleceu o que devia ser o teatro clássico francês. Então, todas essas características que nós estamos falando do teatro clássico francês, da tragédia clássica francesa, tem ligação com esse momento da Academia Francesa. Falamos da mulher descabelada, né, a partir do texto do professor Franklin de Matos, né, que destacou a presença da mulher descabelada, né, nos textos de Diderot. Falamos de quadro, tableau, a busca de um efeito de verdade, a ênfase maior, né, que o Diderot coloca na pantomima, né, e a energia e simultaneidade de ação, né, a importância que Diderot dá à busca de energia, né, no palco, né, e quando ele conta, né, sobre a simultaneidade de ações, né, o quanto isso, de certa maneira, pode ser lido quase como uma antecipação do que vem a ser a montagem paralela no cinema, né? Duas coisas acontecem simultaneamente até que, num certo momento, elas se unem, né? Para dar um exemplo bem fraquinho, mas de fácil entendimento, né? Temos uma vítima presa no trilho do trem, né? Um herói ou uma heroína que vai salvar essa vítima, né? Vemos as duas ações em paralelo, ou seja, separadas, até que em um certo momento elas se juntam e a pessoa que está no trem é salva. Os trilhos do trem é salvo. Agora, voltando a Diderot e continuando aspectos que eu acho importantes, né, na obra de Diderot. Lembrando aqui também que no nosso curso, né, Diderot escreveu bastante, tem muitas obras, né, a gente está trabalhando alguns escritos específicos do Diderot, né, que é o discurso sobre a poesia dramática, né, os diálogos sobre o filho natural e a peça O Pai da Família. Além desses, lembremos que nossos comentadores principais a respeito de Diderot são o professor de filosofia da USP, Franklin de Matos, e Peter Zonde. Diderot, a gente tinha parado exatamente nesse ponto. Espera aí, que eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Se essa pessoa puder desligar o microfone, eu agradeço. Né? Diderot, ele vai buscar, né, um novo gênero, né, entre a tragédia e a comédia, né? A gente viu, né, que dentro do drama, né,
nós temos o drama trágico e o drama cômico, né? Tal como Aristóteles tinha colocado, que são relacionados a diferentes tipos de mímese, né? Diderot quer trabalhar um novo gênero, né? Pensando algo que não seja somente a tragédia, né? Por conta da cláusula dos estados, que só pode trabalhar com reis, né? E a comédia, né? Que trabalha, por exemplo, o burguês na chave cômica, né? Diderot, né? Ele quer pensar, né? O sistema clássico e inventar um gênero intermediário capaz de imitar as ações mais comuns da vida, na qual melhor se exprime a natureza humana, tal como ela é, e não como fizeram as convenções, né? Então, Diderot é muito importante na obra de Diderot chegar ao que ele chama de natureza humana, e a gente vai ver o que é isso, né? Que é corrompida pelas convenções, né? Isso aparece em várias obras de Diderot, né? Por exemplo, no suplemento à viagem de Bougainville, né? Isso aparece bem claramente, né? O que seria esse gênero intermediário, né? Um meio termo entre a comédia e a tragédia clássica, dividido em dois. Podia ser tanto uma comédia séria, né? Quanto uma tragédia doméstica, diz o Diderot, né? Eis, portanto, né, o sistema dramático em toda a sua extensão. A comédia jocosa, que tem por objeto o ridículo e o vício. A gente pode reconhecer isso em vários tipos de comédia até hoje, né? A comédia jocosa, né? Que ridiculariza as pessoas, né? A comédia séria, e lembrando que a palavra comédia tem um sentido amplo no francês, né? Tanto que o ator é um comedian, né? Ele é um comediante, né? Então tem um sentido distinto, né? Mas a comédia séria que tem por objeto a virtude e os deveres do homem, né? A tragédia doméstica, que teria por objeto nossas desgraças domésticas, né? E a tragédia propriamente dita, né? Que tem por objeto as catástrofes públicas e as desgraças dos grandes personagens, né? Aí sim, né? Os reis, rainhas, assim por diante. Já observem que na comédia séria e na tragédia doméstica entram outros personagens, né? Eles têm a possibilidade de estar no palco, né? É preciso dizer que Diderot não chegou a realizar suas propostas de forma acabada em suas peças, né? Ele pensou esse sistema dramático, pensou propostas para o drama que foram amplamente colocadas, foram amplamente difundidas ao redor do mundo e são importantes, inclusive para o modo como o cinema foi pensado depois de um certo tempo, né? Mas ele não chegou em suas peças ao acabamento perfeito disso, sobretudo da tragédia doméstica. No entanto, há inovações nas suas peças. Por exemplo, a importância das rubricas, né? Quer dizer, isto é, ele escreve menos as falas do que indica as atitudes dos personagens, como a gente já viu, né? Para quem já teve contato com roteiros, né? Aquela parte dos roteiros, né, onde descreve, né, como um roteiro tradicional, aquela parte dos roteiros onde descreve, né, o que o personagem faz, né, onde ele está, que ações realiza, né, menos que os diálogos, porque a gente já viu que Diderot achava que o teatro francês era muito falado, de fato ele era só falado, né? Era recitação de versos, né? A gente vai ver hoje mais algumas inovações, por exemplo, a escrita em prosa, né? Que é diferente do que era antes, que é a escrita poética, né? E não em versos como era na tragédia clássica francesa. Então, esse aspecto aqui da prosa, né? Ele, no discurso sobre a poesia dramática, né? Ele diz: eu já tinha me perguntado algumas vezes se o novo gênero, né, a tragédia doméstica, se poderia escrever em verso.
e, sem saber muito porquê, havia respondido que não, né? A verdade do assunto não rejeitaria uma linguagem simetrizada? A condição dos personagens não seria próxima demais da nossa para admitir uma harmonia regular? Ou seja, para buscar esse efeito de verdade, esse efeito de realidade que Diderot almeja, né, é importante que os diálogos estejam colocados em prosa, porque, afinal de contas, nós não falamos em versos, né? Então, tem essa ideia, quer dizer, não numa linguagem simetrizada, não numa harmonia regular, né? Mas na prosa, na comunicação, tal como nós falamos no dia a dia, né? Outro ponto, né, que ele coloca também na sua teoria, né, relaciona-se a explicitar os sentimentos. Vão percebendo como tudo isso vai tendo consequências para o que eu chamei de cinema clássico, né, e que vou definir um pouco melhor mais adiante, né? Vão pensando isso em filmes também, né? Outro ponto a ser destacado na proposta de gênero de terror tem relação com a valorização dos sentimentos e das paixões. Trata-se de deixar o discurso mais flexível ao estado psicológico dos personagens, fazendo uso da musicalidade caso necessário. Por exemplo, Dorval. Né? Dorval é um alter ego, né, do Diderot, como a gente já viu, né? Propõe que se possa compor musicalmente uma fala de Clitemnestra em Efigênia, de Racine, que a gente já viu também, dando-lhe uma musicalidade mais próxima dos sentimentos. Quer dizer, não há vergonha dos sentimentos, não são os sentimentos e as paixões domados pela razão, né? Domados pela harmonia regular do verso, né? Domados pela simetria dos versos, né? Mas sentimentos e paixões de tal modo que isso tem um efeito sobre o espectador, né? Não se esconde isso, né? E nós já tínhamos falado também o quanto para os iluministas, né, a questão das paixões está presente, né? Como a razão ela não é onipotente, existe as paixões dentro do universo do ser humano, né? Vejamos agora o trecho citado pelo um trecho de Racine, né? Isto é o momento que Clitemnestra vê a faca do executor levantada sobre sua filha, né? Vamos ver como é que é, quer dizer, uma tradução aqui, né, do Racine, né? E uma tradução em versos, né, feita. Nesse instante, ó céu, ó mãe infortunada, minha filha de grinaldas coroada, a garganta abandona as facas preparadas. Parai, selvagens, esse é o sangue puro do Deus que os trovões governa. Ouço estalar o raio, sinto a terra que estremece. Um Deus vingador, um Deus que faz ouvir seus golpes. Então, quer dizer, temos aí como é em Racine, né? Aí Dorval diz, né? Não conheço versos ou situação mais apropriada à música. O estado de Clitemnestra deve arrancar-lhe das entranhas o grito da natureza, né? Essa busca do que é natural, né? Não o que está nas convenções, né? E o músico o levará aos meus ouvidos em todas as nuances. A área começa em parai selvagens. Que o músico declame o parai selvagens de tantas maneiras quanto lhe aprouver, com ímpeto, parai, parai selvagens. Né? Então, uma ênfase na musicalidade, né? E isso será muito importante, né, para o que a gente vai ver do melodrama, né, em que a música, né, ajuda a levar os sentimentos, ajuda a carregar os sentimentos, né? E isso será muito importante no cinema clássico, de modo geral, quer dizer, no cinema em geral, mas no cinema clássico, estou falando do cinema aí já falado, né, e clássico no sentido, como eu disse na primeira aula, para resumir um pouco, né, o cinema que se ensina na classe de aula, né, clássico não no sentido da antiguidade clássica, né, é o cinema que a gente vê no Netflix, é o cinema que a gente vê nas salas de cinema de entretenimento, blockbuster, né,
Então, quer dizer, a musicalidade para criar efeitos de sentimento, né? O quanto que isso é importante, né? O que seria, por exemplo, para usar um exemplo blockbuster, né? O que seria do Tubarão, de Steven Spielberg, sem aquela música do John Williams, né? Talvez um peixinho muito menor, né? Para citar outro exemplo, blockbuster, né? Do mesmo diretor, o Steven Spielberg, né? O que seria das bicicletas que começam a voar em ET, né? Se a música não levasse-nos conosco, né? Então, a música é muito importante para que se chegue, né? Para que se toque os sentimentos, né? Há quem diga, inclusive, porque a música, né? Ela não passa tanto pelo racional, né? A imagem, ela muitas vezes ela nos toca a inteligência, há quem diga isso, né? Ao passo que a música nos toca a sensibilidade, né? O som, de modo geral. Filmes de terror também trabalham com isso, né? Muito do medo criado num filme de terror, né? Provém do som, né? Diderot propõe uma relação com a musicalidade que seja capaz de dar conta da variedade de sensações, de modo a expor a realidade específica da situação de Clitemnestra. Como diz o filósofo, o estado de Clitemnestra deve arrancar de suas entranhas o grito da natureza, né? Esse grito da natureza, que a arte não está autorizada a harmonizar, que deve estremecer o palco do teatro imaginado por Diderot, é, em última instância, o objetivo por conta do qual ele renuncia à tradição clássica do drama, né? É em busca desse grito da natureza, né? Esse estremecimento do palco, né? Aqui eu estou seguindo o nosso comentador Peter Zonde, né? Que na sua teoria do drama burguês fala sobre Diderot. Grito da natureza, né? O que vem a ser isso, né? O humano universal, crença decisiva da ideologia burguesa revolucionária do século XVIII, aparece nos exemplos de Diderot, né? A rainha, né, que esquece que é uma rainha, que é o caso de Clitemnestra, né, diante da possibilidade da morte, né, da sua filha, ela esquece que ela é rainha, né? A dignidade da expressão da camponesa, né, que a gente viu, né, aquela camponesa que falou para que o marido fosse à casa dos familiares e na casa desses familiares o marido foi morto e aí ela foi visitar esses familiares posteriormente, viu o marido morto e aí o personagem falado por Diderot encontra essa mulher aos prantos, né? Quer dizer, e vê uma dignidade na expressão, na maneira como ela se comporta diante da morte do marido, né? Que poderia bem estar numa personagem de posição social superior, quer dizer, é um humano universal, né? Que é uma crença decisiva desse tempo, que está em reis e rainhas, que está na camponesa, enfim, humano universal, né? Por outro lado, e aí pensando em termos de grito da natureza, né, é importante notar que as duas heroínas citadas por Diderot não pertencem à cidade, quer dizer, não pertencem ao mundo urbano, mas à natureza, né? Isto é, o arcaico, né, da mitologia grega ou a vida no campo. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma crença no ser humano universal, há um culto da natureza em Diderot, assim como também, por exemplo, em Rousseau, né, que em geral é mais reconhecido por todos nesse culto da natureza, né? Aí entramos na peça de Diderot, O Pai de Família. O pai de família, ao contrário do filho natural, né? Não existe tradução em português, ou pelo menos eu nunca encontrei nenhuma tradução. No entanto, eu dei para vocês aquela dica do site, né? archive.org, no qual vocês conseguem encontrar edições, né, em PDF de 1771, né, do Pai de Família, né?
Essa edição aqui, né? Dá até um arrepio de ver, né? Porque é uma edição em que Diderot estava vivo ainda, né? Tem aqui, ó, o Pai de Família, drama em 5 atos e em prosa, né? Enfim. Na cena de abertura de O Pai de Família, temos já uma inovação. Ela começa com uma descrição exata do cenário, tanto do palco como do comportamento dos personagens presentes, né? Tais indicações servem, por um lado, para definir o tableau, né, essa importância do quadro, né, algo importante para o cinema, que você já entenda tudo somente pela imagem, né? Quem já teve experiência de ver filmes, por exemplo, disso que estou chamando como o cinema clássico, né? Mas em línguas que não conhece, muitas vezes consegue entender o filme porque as imagens contam, né? Os tableaus, poderíamos dizer, já contam, né? O que deveria ser o mais importante da história. Enfim, tais indicações do pai de família servem, por um lado, para definir o tableau, por outro, para enfatizar a pantomima, quer dizer, o gesto, mímica, né? A maneira de proceder dos personagens. Nela, os gestos falam a verdade dos sentimentos mais do que a própria fala, né? O que importa é o que o personagem faz, né? Não tanto o que ele fala, né? Isso se tornará uma espécie de axioma nos guias de roteiro do cinema clássico, né? As indicações para o gesto dos personagens nessa primeira cena correspondem exatamente à definição de um tableau por Diderot. Isto é, e ele é uma definição do próprio Diderot, né? Uma disposição dos personagens sobre o palco tão natural, vejam vocês, que a gente acredita, né? Tão natural e tão verdadeira que, se fielmente reproduzida por um pintor, aprazeria sobre a tela. Quer dizer, há uma composição, é um quadro, mas é um quadro composto, né? Onde a posição de cena de cada personagem está bem colocada e o que eles vão fazer, né? Só depois dessa representação muda inicial é que saem as primeiras palavras da peça, né? E a cena final, né? Tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar, só para não precisar sair aqui e desligar, eu agradeço. Entre a cena inicial e a cena final, teremos uma trajetória, né, nessa peça, O Pai de Família, que conduzirá à glorificação de uma família que reencontrou a harmonia e se regenera. No início, né, as primeiras cenas desenham a família em perigo, em um estado vulnerável, em desordem e desintegração, né? Existem dois motivos. Se puder desligar o microfone, eu agradeço. Existem dois motivos para tal situação, né? A ausência do filho e a presença do cunhado, né? São dois motivos que essa família está em desordem e desintegração, né? Pensemos na ausência do filho, né? O motivo na peça para a ausência do filho é novidade na história da comédia e da tragédia, né? Se estivéssemos numa tragédia clássica francesa, o rei ou soberano perguntaria sobre o príncipe, porque suspeita que ele tenha se unido aos inimigos e cobice o seu trono, né? Quer dizer, então é um outro motivo aí, né? Temos os sentimentos na peça de Diderot, né, do pai em relação ao filho, né? Então, quer dizer, é diferente, né? Não é um rei que está preocupado, né, que seu filho sumiu e esse filho poderá tirar-lhe do trono, assassiná-lo, etc. Quer dizer, é uma questão de sentimentos, né? Isso é uma novidade no teatro, né, francês. Outro exemplo de inovação, né? Antes a lei estilística da comédia proibia a simpatia por um pai burguês. É diferente em Diderot, né? Quer dizer, o burguês aparecia dentro da comédia jocosa, né? Esse pai burguês, ele apareceria dentro da comédia jocosa. Não, aí não, ele aparece e você tem compaixão, sente
compaixão pelos sentimentos do pai, né, que tem uma certa, que vive com aquele filho e por algum motivo aquele filho está ausente, né? Temos assim um exemplo da sentimentalidade do século XVIII na simpatia pelos caracteres antes tratados comicamente. Em O Pai de Família, um dos mais significativos dramas sentimentais da época é a abolida distância cômica em relação ao burguês. A família não é vista de fora, mas constitui agora a realidade inteira do drama, né? O cômico, muitas vezes, para você fazer o cômico, ele pressupõe uma distância, né? No qual você se afasta dos personagens para você poder ridicularizá-los, né? Cômico pode ser aquilo que você encontra de ridículo em si mesmo, ou que você encontra de ridículo nos outros, mas ele envolve um certo afastamento, né? Uma espécie de feiura, né, como diria Aristóteles, né, mas que não causa devastação, né? Visto pela perspectiva da tragédia tradicional ou da comédia tradicional, a origem do drama burguês, que é o que nós estamos vendo, né, no Pai de Família, pode ser assim ser entendida como uma mudança na realidade social, quer dizer, uma nova forma de organização da sociedade, mudou a sociedade, né? Ou com uma mudança de ótica, né? Uma mudança formal dentro do teatro, né? Isto é, a anulação da distância cômica, que também formaliza ela própria um processo social. Quer dizer, tanto do ponto de vista do conteúdo e da forma, mesmo que a gente só separe os dois abstratamente, né? Há uma mudança. E isso é visível no Pai de Família do Diderot, né? Ao mesmo tempo, é importante sublinhar que os heróis dos dois dramas burgueses de Diderot, né, o Pai de Família, né, e o Filho Natural, não são burgueses, né, os personagens, né, os heróis. Eles são da baixa aristocracia, né? Mas, por exemplo, a vida que essa baixa aristocracia que o Pai de Família leva, né, é uma vida burguesa. Isto é, ilustra uma figura concreta da pequena família patriarcal, né? Em outras palavras, mesmo que eles não sejam burgueses, eles agem como burgueses. E isso será importante do ponto de vista da identificação entre plateia e personagem, né, a respeito da sua condição, né? É mais fácil o burguês na plateia se identificar com um homem que se porta como um burguês do que com um rei, né? Essa é uma ideia desse teatro, né? O que é a pequena família patriarcal, né? Tal como aparece aí definida, né? Segundo Habermas, né, filósofo de máxima importância, né, a pequena família patriarcal se consolida como tipo dominante em camadas burguesas, resultando das transformações da estrutura social que se preparam há décadas no século XVIII com a Revolução Capitalista, né? Então, é a partir dessa ideia da pequena família patriarcal e que é vista no palco em Diderot. E aí eu vou prosseguir com uma citação do Habermas para vocês entenderem esta mudança do ponto de vista social, né? A aristocracia urbana, particularmente a da capital francesa, dando medida para o restante da Europa, né? A aristocracia urbana mantém distante a casa e desaprova a intimidade da vida familiar burguesa. A sucessão de gerações e, ao mesmo tempo, a sucessão hereditária de privilégios é garantida suficientemente pelo nome. Para isso, não é preciso nem a administração comum da casa por parte dos cônjuges, né? Que com bastante frequência habitam o próprio hotel e que em certos períodos se encontram na esfera extrafamiliar do salão mais amiudamente do que no círculo da própria família. Quer dizer, essa aristocracia urbana, né, eles se encontram mais no salão do que na próprio círculo familiar, né? Diz Habermas, a amante é uma instituição e é sintomático que as relações da vida social
flutuantes, apesar de rigorosamente convencionalizadas, só raras vezes permitem uma esfera privada no sentido burguês. A intimidade lúdica, né? Curioso essa maneira como ele chama, né? A intimidade lúdica, quando ela se dá, distingue-se da intimidade duradoura da nova vida familiar. Quer dizer, a ideia de casa, né, como esse lugar da intimidade da vida familiar burguesa, né, é muito diferente quando a gente pensa a aristocracia, né, parisiense, né? Esta nova vida familiar se diferencia também, por outro lado, das velhas formas de comunidade da grande família, tal como mantidas ainda, entre aspas, né, pelo povo, especialmente no campo, indo bem além do século XVIII e que são pré-burguesas, também no sentido que não se prestam à distinção do público e do privado. Então, temos aqui uma diferenciação em dois aspectos, né? Primeiro, da aristocracia, né? Da cidade, né? Aristocracia urbana parisiense, né? E também da grande família, né? Camponesa, né? No caso da grande família camponesa, né? Porque essa distinção entre público e privado não seria tão marcada, né? Tal como explica Habermas, né? A privatização da vida é palpável na família do pai de família, né? O motivo da preocupação do pai pela ausência do filho documenta a intimidade permanente em que essa família está habituada a viver. Caso contrário, né, a ausência do filho não poderia se tornar tema, e tampouco a presença de um tio cínico, né, o parente que ali perturba a ordem familiar, né? Quer dizer, estamos dentro da família, da intimidade familiar, né? Isso é uma inovação, né? Há um rompimento, né, com a cláusula dos estados e a relação de identificação, né? Estou chamando aqui de identificação, né? Se o burguês da plateia, né, que vê o burguês no palco, né? E se identifica, né, a partir dos momentos que ele tem sentimentos bons em relação a ele, né? A vida burguesa, a comoção de modo geral, né? A vida burguesa dos personagens do drama familiar do século XVIII é importante para causar a comoção no espectador burguês. A comoção do burguês será maior se a compaixão se referir a um personagem em que ele identifique traços burgueses, né? É o que aparece nos diálogos de Diderot, né? Quando se pergunta se a tragédia doméstica nos interessará, né? Porque num certo momento nesses diálogos perguntam, ué, mas será que se a gente fizer um tipo de tragédia doméstica, isso vai interessar? Isso realmente vai nos interessar, né? E aí cito Diderot, a resposta, ela é mais próxima de nós. É o quadro das infelicidades que nos cercam. Aí ele fala, né? O senhor não imagina o efeito que produziriam sobre o senhor uma cena real, roupas de verdade, discursos compatíveis com as ações, ações simples, perigos que com certeza fariam o senhor tremer por seus parentes, seus amigos, pelo senhor mesmo, né? Quer dizer, vejam vocês, né? Esse tipo de teatro, como isso está muito presente no que tornou-se o cinema, que eu estou chamando de clássico, cena real, roupas de verdade, discursos compatíveis com as ações, né? Ações simples, isso a gente vai definir melhor, perigos que com certeza fariam todos nós tremermos, né? E aí quais perigos, né? Uma reviravolta da fortuna, né? O medo da ignomínia, né? As consequências da miséria, uma paixão que leva o homem à sua ruína, né? Da ruína ao desespero, do desespero à morte violenta, né? Tudo isso não são acontecimentos raros, né? Então, colocar um personagem numa condição próxima daquela do espectador, né? E também situações, né? Que todos nós vivemos ou temos medo de viver. Nesse ponto é importante sublinhar que o século XVIII é o século não só da burguesia, mas também do aburguesamento,
isto é, de um processo de igualização, que daí nas palavras de Zonde, né, que começou muito antes de a guilhotina operá-lo violentamente na última década dele, né? Há um aburguesamento geral, né? Um outro ponto a ser destacado, está escrito errado aqui, né? Por isso que eu não compartilho meus PDFs, apesar de eu gravar as aulas, né? É o herói virtuoso, né? Escreva rápido as aulas e às vezes cometo esses erros, né? O herói virtuoso, né? E acho que a melhor maneira da gente entender o que é o herói virtuoso, né? Que afinal de contas é o herói de tantos filmes, né? Aquele que preserva a virtude, né? É a partir de um elogio que Diderot escreveu. Diderot escreveu um elogio a Richardson, né? Isto é, o romancista inglês Samuel Richardson. Os pontos que arrebataram Diderot em Richardson, né? O culto que o autor dedica à virtude, o olhar voltado para a vida doméstica, o dom da observação, o realismo, a proximidade com a natureza, entre outros, né? Diz ele, Richardson semeia nos corações os germes da virtude, que inicialmente ficam inativos e imóveis. Eles permanecem escondidos até surgir a ocasião que os move e os leva a florescer. Então, se desenvolvem e cada um se sente impelido para o bem com um ímpeto como nunca conhecer em si mesmo, né? Quantas vezes vocês já viram filmes, né, em que os personagens têm uma espécie de virtude adormecida, né, que eles não puderam provar ainda socialmente, né, que são virtuosos, né, até que surge uma ocasião em que eles são colocados à prova, né, e nesse momento a virtude deles floresce, né? Quantas vezes a gente já não viu isso em filmes, em séries, né? Isso tem a ver com a bondade natural, e aí nós estamos entendendo melhor esse estado de natureza, né, fora das convenções, né, que é importante para Diderot, né? Diderot ele tem uma crença na bondade natural do homem. No discurso, por exemplo, a questão de saber se a natureza humana é boa, ele responde: sim, meu amigo, e muito boa. São as miseráveis condições que pervertem o homem, e não a natureza humana que se deve acusar. Com efeito, o que nos afeta tanto quanto a narrativa de uma ação generosa? Assim, Diderot deseja que os dramas cooperem com as leis e nos ensinem a odiar o vício, né? Quanto do cinema também, poderíamos dizer, né? Ambiciona que cooperemos com as leis e nos ensinem a odiar o vício, né? Essa ideia de uma bondade natural do homem. É importante dizer que falando já que estamos fazendo aproximação com o cinema o tempo todo, há cineastas que em muitos dos seus filmes não trabalham a bondade natural do homem, né? Veja-se, por exemplo, o cinema de Lars von Trier, né? Alguns dos personagens de Lars von Trier. Não existe uma bondade natural do homem. Parte-se de um outro princípio. No entanto, há uma esmagadora maioria do cinema, né, em que temos o herói virtuoso. Com defeitos, cada vez mais com defeitos, talvez, né, mas no final das contas, virtuoso. A comédia séria, que é o que o Diderot acabou exercendo mais, né, vamos falar um pouco sobre ela, né? Conhecidos os motivos que fizeram Diderot preferir o drama burguês ao invés da tragédia dos príncipes, visto também o seu elogio da virtude, torna-se patente a motivação que o leva a optar pela comédia séria ao invés da comédia jocosa. No discurso de Diderot, né, o honesto nos comove de forma mais íntima e doce do que aquilo que estimula nosso desprezo e nosso riso. O exemplo da virtude cativa mais que o vício,
disse um filho natural. Quer dizer, é uma espécie de recompensação. A gente se sente, de alguma maneira, recompensado quando vemos as peças, os filmes, que trabalham dentro desses parâmetros que nós estamos vendo, que Diderot antecipa ao cinema clássico, né? Em que o honesto nos comove mais, né? A bondade nos comove mais, a virtude nos comove mais, né? Diderot chega até a pensar, né, como seria o teatro numa espécie de utopia, né, a ilha de Lampedusa que ele imagina, né? Teatro haveria teatro lá, mas haveria um tipo específico de teatro nessa utopia, né, que Diderot imagina, né? Na ilha de Lampedusa, nação pequena e feliz que ele descreve nos diálogos, seriam apresentados, em dias festivos, tragédias que ensinassem os homens a temer suas paixões, né? E comédias que os instruíssem de seus deveres e lhes incutissem o senso deles. Comédias para rir e zombar, né? As comédias jocosas não existem na ilha de Lampedusa. Vejam você, ela é banida da ilha de Lampedusa, né? Mas nós temos tragédias que ensinam que tememos nossas paixões e comédias, né, que nos ensinam, comédias nesse sentido, as comédias sérias, né, que nos ensinem a respeito dos nossos deveres, né, e nos expliquem o que vem a ser a boa conduta, assim por diante. Assim, a maldade deixa de ser, como é na comédia tradicional, a lei formal que o autor professa a fim de tornar suas figuras ridículas e levar os seus espectadores ao riso. Agora, em Diderot, a maldade é uma característica de um mundo hostil, que inflige sofrimento ao herói virtuoso, né? Já vai se desenhando uma coisa importante aí, que é essa oposição entre a esfera privada, local protegido, né, e a esfera pública, né, o mundo hostil, né? É possível tirar uma série de consequências desses tipos de oposição, né? Por exemplo, quando a gente fala que o Diderot está em busca desse herói virtuoso, em busca daquilo que é natural, do que seria natural ao homem, e o quanto esse natural é corrompido pelas convenções, a gente pode pensar isso em termos do teatro também, né? O quanto as convenções da tragédia clássica francesa impedem justamente aquilo que é natural. Quer dizer, tem várias consequências que a gente pode tirar disso. O discurso de Diderot diz que na comédia séria os homens deveriam assumir o papel que os deuses desempenham na tragédia. A fatalidade que ocorre na tragédia corresponde à maldade humana que ocorre na comédia séria. São os homens maus, ou seja, aqueles que foram corrompidos pelas convenções, pela sociedade, que agem contra o herói virtuoso, né? Temos aí os vilões, né, importantes ao melodrama, né? O que é a virtude, né? Essa é uma pergunta que todos nós podemos entender para Diderot, né? Podemos supor para Diderot por tudo que foi exposto. E ele responde no elogio a Richardson, entre outros lugares. O que é a virtude? É, sob qualquer aspecto que se considere um sacrifício de si próprio. Quer dizer, a ideia de virtude como um sacrifício, né? Personagens, e isso também vocês já viram em muitos filmes, né? Que são colocados diante de, digamos, tentações, né? Possibilidades de ganhar um dinheiro ilicitamente, né? De conseguir coisas ilicitamente, né? Mas se recusam isso, né? Que tem um certo sacrifício. Esses personagens, né? São virtuosos. E no caso depois do cinema, né? Serão recompensados ao longo da narrativa. Para Diderot, na França corrompida de sua época, né, a França pré-Revolução Francesa, né, peças honestas e sérias terão êxito e são necessárias. Diz ele, é indo ao teatro, né, que eles, né, os espectadores, né, se esquivarão da companhia dos perversos que os cercam. É lá que encontrarão aqueles com quem gostariam de viver. É lá que verão a espécie humana como ela é,
reconciliando-se com ela. Quer dizer, é curioso, né? Você verá, o espectador verá, né, a virtude do ser humano no palco, né? Nessa espécie de lugar protegido do mundo, né? Quer dizer, o teatro é como se o teatro fosse o mundo verdadeiro, né? O mundo que ainda não é o mundo, mas o mundo tal como ele poderia ser, né? O mundo da virtuosa aparência não é, contudo, somente o mundo que os homens gostariam de viver. É, ao mesmo tempo, o mundo verdadeiro. Diderot mostra, né, que o que o homem é realmente, isto é, bom. Assim, o espectador, ao se refugiar no teatro, se reconciliaria com o mundo, na medida em que a realidade fluidifica-se até tornar-se aparência, e a aparência afirma-se como verdadeira realidade, né? Essa oposição, né? O teatro de Diderot serve essa reconciliação, né? Já que não podemos viver no mundo verdadeiro, a gente vai ao teatro e vê esse mundo, né? Tal como ele é, de fato, né? Tal como ele poderia ser, melhor dizendo, não? Esse agora abre um parênteses biográfico, que é lembrado pelo Zonde, né? Lembremos que o Diderot foi encerrado no mosteiro, preso, teve obras proibidas, né? Ou seja, na sua vida ele tinha motivos de sobra para crer na vileza, né? Durante anos sofreu adversidades, feita tanto de hostilidades pessoais e tanto de medidas repressivas do Estado. Ainda assim, ele consagra o drama burguês, que quis criar, né, a celebração da bondade e da virtude humanas. Curioso isso, né? Havia, como vimos, né, a consciência, aí saindo da biografia, desse breve parênteses biográfico, havia, como vimos, né, a consciência de que, né, esse tipo de teatro, né, consciência de não afetar com isso as situações reais, de que esse teatro seria um modo de fugir dos perversos que estão fora do teatro. No entanto, a utopia que o espectador deve encontrar sobre o palco, né, os homens com quem gostaria de viver, os seres humanos com quem gostaria de viver, já tem ou poderia ter sua realidade, né, e isso se pressupõe a partir do pai de família, no âmbito estreito da família, né? Dias de Diderot: as pessoas de bem são raras, mas existem. Aquele que pensa de outro modo acusa-se a si próprio, mostrando como é infeliz junto da mulher, dos pais, dos amigos, dos conhecidos que tem. Ou seja, a família já é uma espécie de utopia possível, né? De Diderot, né? Em outras palavras, entre as quatro paredes, né? Entre as quatro paredes, o homem pode ser feliz. Se não é feliz, tem de repreender a si mesmo por isso. Ou seja, a pequena família burguesa, em oposição à grande família feudal, introduz uma separação entre o público e o privado, que tem sua essência no isolamento de um espaço privado em relação à esfera pública, ou seja, também em relação ao Estado e à política. Para Diderot, isso é uma garantia de felicidade. Ou seja, vive-se, na época de Diderot, ainda, né, sobre o antigo regime, né, anterior à Revolução Francesa, né? Então, quer dizer, se a esfera pública não permite, né, a felicidade, a esfera familiar pensada como pequena família burguesa, como a gente viu, ela promete, né, a felicidade. E haverá uma quantidade grande de dramas, comédias sérias, né, melodramas, filmes, né, em que tem sempre essa oposição, né, entre o lar feliz, né, contra o mundo hostil, né? Vocês também já terão visto dezenas de filmes, séries, novelas, assim. Portanto, é uma espécie de defesa da família em Diderot, né? Ao reduzirem em o filho natural e o pai de família a realidade do teatro, a intimidade da família, ao limitar na praxis dramática a reprodução das relações da família entre si, Diderot faz a tragédia doméstica e burguesa, né,
a exposição e a defesa da pequena família burguesa e sentimental como utopia real. No isolamento dessa, o burguês, desprovido de direitos, pode esquecer sua impotência diante da monarquia absoluta e, apesar de tudo, certificar a impressão de que a natureza humana é boa. Quer dizer, a natureza humana é boa, né? Isso é comprovável dentro da família burguesa, ou como veremos em outros escritos de Diderot, né? Em povos que ele considera não corrompidos pelos costumes, né? Assim por diante. Peter Zonde diz que essa defesa da família, né, nada depõe sobre a postura política de Diderot, e eu acho que também nada depõe contra todas as inovações do teatro de Diderot que a gente viu, né, os diálogos em prosa, a importância do tableau, né, embora diga algo sobre as implicações políticas e sociais do seu drama burguês, de fato, né? Por outro lado, se há essa defesa da família, também há uma questão que existe uma força crítica, né? Sobretudo nesse momento, o século XVIII, né? Também é importante sublinhar, né? Na França do Antigo Regime, se seguirmos Diderot, a virtude aparece como algo privado, com que o burguês se consola, fugindo das intrigas e da malignidade do mundo para suas quatro paredes. No entanto, na medida em que a virtude é plantada pelo filósofo na natureza do ser humano, na natureza do homem, nasce dela uma força crítica e antecipadora da Revolução Francesa, que transformou a monarquia absoluta em antigo regime. Quer dizer, essa virtude plantada no homem será importante dentro do ideário que conduzirá à Revolução Francesa. Então, tem uma força crítica, né, que é importante sublinhar, né? Um outro mundo, né? Se pergunta também o quanto seria possível, né, existir esse tipo de teatro, né, um teatro, a tragédia doméstica, né, tal como Diderot descreve no seu discurso, né, sobre a poesia dramática, tal como ele descreve nos diálogos sobre o filho natural, né? Seria de se pensar aí se seria possível, né, a tragédia doméstica, e por isso se coloca que ele também não escreveu exatamente tragédias domésticas, escreveu comédias sérias, né? Nos diálogos, né, após escrever, cito aqui o professor Franklin de Matos, né, nos diálogos, após escrever a cena da perseguição de Orestes, né, aquela cena das fúrias, né, que a gente viu na aula passada, né, terão duas cenas, né, as fúrias que sentem o cheiro de sangue, né, e Orestes, né, ali diante da estátua, né, que depois se converte numa cena só, né, a cena da perseguição de Orestes, né? Apareceu algo aqui. Diálogos, após escrever a cena da perseguição de Orestes, ele se põe a imaginar um exemplo doméstico e comum que seria possível hoje, né? Como fazer isso hoje, né? Mas, ao concluir, ele afirma: é preciso para esse novo gênero autores, atores, um teatro e talvez um povo, né? Quer dizer, precisa de um novo povo para que se possa pensar, né? Não é o povo do século XVIII, francês, antes da Revolução Francesa. Para Diderot, a profundidade das reformas sociais necessárias torna difícil o teatro imaginado nos diálogos e no discurso. Talvez por isso, como eu disse, né, ao invés de tragédias domésticas, ele tenha sido obrigado a compor comédias sérias, que não passam de um compromisso entre o ideal, o que ele almeja, né, e o existente naquele tempo, né? Isso dá nova nuance também à defesa da família ali colocada em Diderot, né? Aí ele faz uma afirmação nos diálogos, né, sobre o filho natural,
Que relação, né? Porque a tragédia grega é o modelo, né? Com quem ele conversa, né? Que relação, e a democracia, né? Que relação pode haver entre as nossas assembleias de teatro nos dias mais numerosos e aquelas do povo de Atenas ou mesmo de Roma, né? Os teatros antigos recebiam até 80 mil cidadãos. Essa cifra aqui é do Diderot, né? A cena de Secaros era decorada de 360 colunas e 3.000 estátuas. Empregavam-se para a construção desses edifícios todos os meios para fazer valer os instrumentos e as vozes. Eles davam a ideia de um grande instrumento, quer dizer, 80 mil cidadãos, quer dizer, ele está descrevendo na sua cifra, né? É mais espectadores do que muitos filmes, né? Nesse trecho, né, a gente vê o teatro, né, como uma caixa de ressonância musical, ou melhor, o teatro como o ideal da obra de arte total, né, que junta arquitetura, escultura, música, poesia, né? Quer dizer, nada mais oposto ao teatro como prisão, né? E talvez próximo do cinema, né? Além disso, ao uso do termo cidadão, né? Não haviam espetáculos públicos na França de Diderot porque faltariam cidadãos públicos no sentido, né, de uma república, né? Falta uma república. A tragédia, né, supõe o gênio republicano, né, para Diderot, ao passo que a comédia jocosa, que poupa os grandes e despreza os inferiores, é própria do caráter monárquico, diz o filósofo no discurso. Coisa para pensarmos até hoje, né? O quanto que determinados tipos de comédias jocosas, né, que não ridicularizam os que têm poder, mas ridicularizam aqueles que não têm poder, né, não são próprias, né, de estruturas monárquicas. A retomada da tragédia só será possível para Diderot quando forem restaurados a liberdade e os costumes. Como afirma Versini, se o drama burguês é o teatro do século XVIII, é porque essa etapa é necessária, porque o estado da sociedade ainda não permite o retorno do gênero democrático por excelência, a tragédia, né? Isso ali colocado para a gente pensar o Diderot, né? Qual o legado de Diderot, né? Várias coisas, né? O legado de Diderot, além de tudo que a gente já viu e já falou, tableau, diálogos em prosa, etc., né? A própria antecipação da montagem paralela, etc., o efeito de realidade, né? O herói virtuoso, muitas coisas, né? O legado de Diderot é múltiplo. Como autor do Filho Natural e de Pai de Família, né? Ajudou a desencadear as duas tendências, desencadear as tendências que conduzem ao melodrama de Pix e Recour, né? E Dumas. Pix e Recour será um nome fundamental agora que a gente vai entrar no melodrama, né? Como teórico, Zola lhe atribuiu o papel de precursor do teatro naturalista. Quer dizer, não é pouco. Um ponto fundamental do legado de Diderot é a defesa do ilusionismo, né? Diz Diderot, a perfeição de um espetáculo consiste na imitação tão exata da ação que o espectador, seguidamente enganado, imagina assistir à própria ação. Isso é quase uma definição de cinema clássico, né? Você está diante, como se você estivesse ali sentado num certo momento, você se esquece que está na sala de cinema, né? No caso aí de Diderot, da sala de teatro, né? E como se abrisse uma janela diante do real, transparente, né? Na qual você imagina assistir à própria ação real, né? Essa defesa de uma ilusão tão perfeita, né, que parece o próprio real. Uma definição de cinema clássico. Em 1943, um cineasta russo, né, mais importante cineasta, um dos mais importantes cineastas russos da história, mas certamente o primeiro da história russa mais importante, né? Eisenstein exclamou: Diderot falou de cinema.
Segundo Eisenstein, né, Diderot antecipou um teatro que só pôde realizar-se integralmente por meio do cinema, né? Esse teatro da quarta parede, né, aparece numa advertência do discurso aos autores e atores, e na qual se detém Eisenstein. Assim, quer compondo, quer representando, não penses no espectador, é como se ele não existisse. Imagine no proscênio, no palco, uma grande parede que te separa da plateia. A ideia de que você separa, né? Está vivendo o drama entre quatro paredes, uma dessas paredes, né, é como se torna transparente e você tem acesso como espectador direto ao que está ali acontecendo. Tema. Além do quadro, né, o tableau, né, o Eisenstein também fala sobre a montagem, né? Diz Eisenstein, Diderot vê no quadro, né, o enquadramento, um elemento indissociável do drama, mas do mesmo modo ele vê no sistema da montagem a intensificação da ação pela qual o poeta transtornaria os espíritos e provocaria nas almas o tumulto e o pavor, né? De fato, o encadeamento do drama é muito importante, né, em Diderot, né? A Cleusa comentou aqui que está sem áudio. Se houver mais pessoas sem áudio, por favor, avisem, que daí a gente tem que parar. Bom, o teatro é... Ah, tá. Então está ok. Então, Cleusa, acredito que tem um problema aí no seu computador. Aí eu vou pegar o Ismael Xavier, né, professor da USP, né, sobre o qual já comentei, né, porque ele vai falar do teatro de Diderot, né, um ponto importante aqui no Olhar e a Cena, né, um dos ensaios desse livro, excelente livro. Diderot recusa o teatro, né, isso aí quase resume assim um pouco tudo que a gente está trabalhando, né. Diderot recusa o teatro que fazia da apresentação da tragédia clássica francesa um desfile de atores estáticos, empenhados em declamações, a seu ver, enfadonhas, porque apoiadas exclusivamente no efeito da palavra. O filósofo da Ilustração rejeita um teatro entendido como recitação de poesia, por mais nobre que esta seja, e solicita a elaboração de um jogo cênico em que, dando ênfase à expressão dos sentimentos, vimos isso, trazida pelo gesto, vimos isso, e pela fisionomia, também vimos, cria a ilusão da realidade das emoções sugeridas pelos autores. Faça palpável aqui e agora o conjunto de situações vividas pelos personagens. Diderot quer ação no palco, reprodução eficaz da vida em todas as dimensões, especialmente aquelas que se dão para o olhar. A teoria e a prática de Diderot a respeito de um novo teatro implicam, entre outras mudanças, a apresentação dos sentimentos tais como se fossem vividos naturalmente, um ir além da apresentação convencional, indireta, das paixões, método que vê como próprio do sistema de representações ao gosto do aristocrata do antigo regime, né? Essa apresentação indireta das paixões, né? Coisas dos reis e rainhas. Tal como em outras dimensões da experiência, a cultura burguesa reivindica aqui a natureza contra a convenção. Não teme o sentimentalismo e chega ao lacrimoso do drama como lugar da afirmação das disposições naturais da paixão sincera, do mundo privado, das relações familiares, agora não atadas ao jogo do poder do Estado, como na tragédia clássica francesa. Isso será importante para uma espécie de consolidação de uma espécie de indústria cultural em Paris no século XIX. Né? A concepção de uma apresentação cênica que fosse ilusão de realidade, com ação no palco e reprodução eficaz na vida, para ficarmos nos termos usados pelo professor Ismael, se consolidará ao longo do século XIX numa espécie de indústria cultural do teatro em Paris, que nós vamos falar agora. Dada a quantidade de casas dedicadas à encenação e a sua popularidade,
que apresenta melodramas, caracterizados por diálogos em prosa, ênfase na ação, ilusionismo, visualidade, ritmo veloz, oposição simplificadora entre bem e mal, saltos na intriga, reviravoltas, efeitos especiais, vejam vocês, estilo enfático, entre outros atributos. Não será difícil, para a gente antecipar aqui um passo que será dado adiante, depois de apresentar o melodrama, não é difícil reconhecer essas características em dezenas de curtas da Pathé, né? Uma empresa francesa de cinema, no início do século XX, que, juntamente com outros trabalhos do mesmo período, estabelecem as coordenadas de uma gramática cinematográfica, que se mantém hegemônica até hoje, e cujo objetivo principal é a exploração comercial. Assim, é possível ligar as luzes, mais especificamente de Diderot, e a invenção dos Lumière, né? Nós falamos Les Lumière e os irmãos Lumière, né? No caso, num vínculo que explicita os aspectos contraditórios do processo de racionalização derivado das luzes, né? Por um lado, né, a gente viu, né, quer dizer, a ênfase da razão, né, permite, né, um estudo científico do processo da visão, a técnica do registro de movimento, isso a gente viu no início da aula anterior, né? E de outra, a criação de um dispositivo, né, utilizado sobretudo para a ilusão e que vai buscar, né, elementos já presentes, né? Primeiro nessa teoria de Diderot e depois, como a gente vai ver agora, no momento mais de história da nossa aula, mas que eu acho importante para que a gente chegue de novo, volte à filosofia, né, nós vamos ver no melodrama, né? Então, vamos falar agora de melodrama. Deixa eu interromper esse compartilhamento, né, e fazer e abrir aqui um novo guia aqui para a nossa aula, né? Melodrama. Aqui eu vou seguir o Thomas Sowell, né? Tô entrando aqui na história um pouco, falei para vocês, né? Que tem justamente esse livro editado no Brasil, pela perspectiva, né? O Melodrama. Ele vai falar do melodrama francês, né? A palavra melodrama traz ao pensamento, né, a noção, né? Pra vocês verem meus erros aqui, gente. A palavra melodrama traz ao pensamento a noção de um drama exagerado e lacrimejante, povoado de heróis falastrões, ante vítimas infelizes, perseguidas por ignóbeis vilões, numa ação inverossímil e precipitada, que embaralha as regras da arte e do bom senso, e que termina sempre com o triunfo dos bons contra os maus, da virtude sobre o vício. Esse esquema, se não é inteiramente falso, é por demais simplificador, né? A gente pode... o melodrama é um gênero teatral, né, localizável historicamente entre 1800 e 1914 na França, que privilegia a emoção e a sensação. Sua preocupação é fazer variar as emoções com a alternância entre cenas calmas ou movimentadas, alegres ou patéticas, né? Patos, no sentido que a gente tinha falado, né? Nele privilegia-se a ação espetacular e deixar os nervos à flor da pele. Estamos vendo aqui muito de cinema, né? Com o melodrama, a sala de teatro muda de função. Não é mais um palácio de espelhos, onde uma sociedade se dá em espetáculo a ela mesma, mas o local de comunhão, uma ilusão teatral completa, que beira a fascinação. Cinema, né? Não há uma estilização dos diálogos. A intriga do melodrama não almeja ser bem escrita, mas bem descrita. Vejam vocês, né? A descrição da pantomima, né? Que já está presente ali em Diderot, né?
já foi considerado uma empreitada deliberada da burguesia para doutrinar e moralizar o povo. Um julgamento que vale para certas épocas, né? E talvez para certos filmes. De fato, pratica uma moral convencional, mas também veiculou ideias políticas, sociais, socialistas, humanitárias, apoiando-se na esperança do triunfo das qualidades humanas sobre o dinheiro e o poder. Nós podemos também ver um cinema atual, né, herdeiro do melodrama, pensado aí quase como um metagênero, né, um gênero dos gêneros, né, dentro do cinema, né, mas ainda assim com características de melodrama, né, com bons filmes, inclusive, né, Costa Gavras, Ken Loach. Muitos dos opositores do melodrama atacam-no por ser um teatro popular, por ser um gênero que se separa do literário, ou ainda por vê-lo como uma degenerescência da tragédia, né? Aspecto democrático também, né? Para Thomason, né, a influência da tragédia pode parecer lisonjeira aos autores e ao público do melodrama, né? Para o autor, né, parece mais próximo de aspecto das teorias do drama burguês, de Diderot. Por exemplo, no que se relaciona a um teatro onde a virtude gozará um triunfo, né? O herói virtuoso. Ele faz as antecedentes e a origem, né, não só ligadas, né, ao termo melodrama, né, inicialmente, né. A palavra melodrama nasceu na Itália, né, no século XVII, né, designava então um drama inteiramente cantado, né. Na França, apareceu apenas no século XVIII. Em 1762, né, Laurent Garçon escreveu uma dissertação sobre o drama e a ópera, quer dizer, ainda não é exatamente o que a gente está falando de melodrama, Tratado do Melodrama. Em 1775, olha lá, outro iluminista, né, Rousseau utilizou-a para falar do seu Pigmalião. Em 1795 já aparece, né, como para designar a pantomima muda, né, ou dialogada, e o drama de ação. Há mais ocorrências da palavra antes daquele que será considerado o primeiro e verdadeiro melodrama, né? Coeline ou L'Enfant du Mystère, né? De 1800, quer dizer, já é pós-Revolução Francesa, né? Nós temos o primeiro melodrama. O autor desse melodrama é aquele que eu falei para vocês chamarem, né? Para vocês prestarem atenção, né? É Pixérécourt, que tornou-se conhecido pela precisão de suas rubricas, né? Vejam vocês, por supervisionar as encenações, fazendo exigências aos técnicos e atores diferente do que se fazia até então. O próprio termo mise-en-scène, né, que é importante depois para a história do cinema, né, pôr em cena, né, literalmente colocado, né, nasce, aliás, da época do melodrama. Em 1828, inventa-se, inclusive, uma nova musa, né, Cenez, né. Pixérécourt não usa o termo melodrama para sua obra coelina, são os críticos que a utilizam, mas depois de 1802 ele adotará o termo. É um autor que reconhecia escrever para aqueles que não sabem ler, né? Não importa, é um tipo de teatro, né? Muitas vezes caracterizado pela pantomima, como a gente viu, né? E ele é escrito para aqueles que não sabem ler, né? Aí diz um testemunho desse ator, e que eu acho interessante, né? Embora já falamos um pouco disso, né? Que Pixérécourt não era apenas o autor de suas peças, mas ele ainda desenhava os figurinos, fazia o plano dos cenários, explicava ao maquinista, né, um técnico de teatro, como executar os movimentos. Cena por cena, ele dava aos atores indicações sobre os seus papéis. Suas obras ganhariam muito se ele pudesse interpretar todos os personagens. Quer dizer, além de tudo, atuava, né? E bem. Importante entender, né, pós-Revolução Francesa, né, após o Edito de Liberação de 1791, que estipulava que todo cidadão podia construir um teatro público
e ali representar todos os gêneros, aparece um entusiasmo desmesurado pelo teatro, né? Começa a nascer aquilo que eu falei, que é essa espécie de indústria cultural, né? Parisiense, né? Lembremos que durante todo o século XVIII houve uma lenta transformação dos gêneros tradicionais da arte, que a gente viu, né? Em particular, o teatro, que na época da Revolução conjugou-se com o aumento de público das classes populares. Há autores que dizem que o melodrama é o filho da Revolução Francesa, por conta dele ser ligado à ideia de teatro popular, quer dizer, filho da Revolução Francesa. Bem ao gosto, né, poderia estar inscrita naquela hipótese que a gente viu do historiador Frodon, né? Falar aqui rapidamente do melodrama clássico, né? Eu vou estar atento ao horário para termos tempo para as perguntas, né? Falar do melodrama clássico, que ele já vai dar as coordenadas, né, do que virá a ser os outros melodramas, dos quais eu falarei mais rapidamente ainda, mas vamos passar por eles e eu acho que é importante. Aqui um folheto jocoso, mas que dava uma receita que não está de toda errada, né? Para fazer um bom melodrama, coloca-se como personagens principais um bobo, um tirano, uma mulher inocente e perseguida, um cavaleiro e um animal aprisionado. No primeiro ato haverá um balé. No segundo, uma prisão, um romance, correntes. No terceiro, lutas, canções, incêndio, etc. O tirano será morto no fim da peça, quando a virtude triunfará e o cavaleiro desposará a jovem inocente e infeliz. Tudo se encerrará com uma exortação ao povo para estimulá-lo a conservar a moralidade, a detestar o crime e os tiranos e desposar as mulheres virtuosas, né? É um folheto jocoso, tá? No artigo de 1823, né, escolhido pelo Thomasson, né, o interesse do melodrama se sustenta na seguinte base: vê-se ali um opressor e uma vítima, um poderoso malfeitor que abate a fraqueza e a virtude até o momento em que o céu se manifesta a favor do inocente e fulmina o culpado, né? Então, quer dizer, aparece um vilão que que vai oprimir uma vítima inocente, né? E essa opressão vai a crescer a tal modo, né? Até que acontece algo, né? Em que esse vilão será fulminado, né? O tema da perseguição, né, é o pivô de toda a intriga melodramática, né? Essa perseguição do vilão à vítima, né? A distribuição maniqueísta das personagens opera-se assim em função do vilão, que personifica essa perseguição, né? Alguém pode dizer que isso pode ser um dos motivos pelos quais, em tantos filmes, os vilões são mais interessantes do que os heróis, né? Os atores preferem fazer os vilões. Antes da chegada do vilão, o mundo ainda é harmonioso, né? E após a sua punição, no final, né, os mal-entendidos se dissipam, as famílias se restabelecem, tudo, enfim, retorna a uma ordem cujo equilíbrio o vilão havia rompido ao longo de aproximadamente 3 atos, diz Thomasson, né, num certo momento ali do melodrama clássico. Essa quantidade de atos vai variar, mas eu achei importante sublinhar aqui, trazendo Thomasson os 3 atos, porque os manuais de roteiro clássico, né, esse receituário divide a narrativa dos filmes em 3 atos, em geral, né? Quantos filmes vocês já não viram assim? Peripécias, né? A gente já falou sobre peripécias, né? Reviravoltas, né? As peripécias dramáticas que acompanham essa perseguição da vítima ganham uma intensidade patética, de patos, né, crescente ao longo da trama. Parece que estamos diante de um manual de cinema hollywoodiano, de cinema clássico, né? É curioso que nesses manuais, que eu estou aqui ironizando, né, geralmente eles tendem a colocar assim como se essas fossem características da humanidade desde momentos imemoriais,
uma espécie de grande inconsciente coletivo que seria feito de toda a humanidade. Nós estamos vendo aqui motivações históricas para isso, momentos históricos onde vai se delineando isso. Por isso que eu estou querendo abrir esse parênteses histórico, né? No momento em que a vitória do vilão parece definitivamente conquistada, a fatalidade intervém para ministrar um castigo exemplar e consagrar a vitória da virtude sobre o vício, né? Às vezes não é e aí lembro também quantos filmes, às vezes não é o herói virtuoso que vai ter que matar o vilão, mas aí no momento de luta com o vilão, né, cai um pedaço do penhasco onde eles estão lutando e o vilão morre, né? Tal desenvolvimento traz uma concepção religiosa do mundo para o Thomason e a convicção do triunfo dos bons sobre os maus. Para Thomason, após os sangrentos episódios da Revolução, a ética melodramática funcionaria como uma espécie de compensação, né? Visão dele. Se o tema da perseguição se desenvolve ao longo de quase a totalidade dos 3 atos, o do reconhecimento, outro conhecido nosso, trabalhado na primeira aula, né, intervém apenas nas últimas cenas ou nos finais dos atos, né? É por meio do reconhecimento que se encerra a perseguição, né, quando ele está no final, né? Ele assinala o clímax patético do drama, né, que é acentuado pela utilização do quadro vivo, que fixa os personagens ao som de intervenção da orquestra. Quer dizer, esse momento que se reconhece, né, muitas vezes a ação parava, né, como se fosse um quadro mesmo, né, e ali a orquestra acentuava o acontecido. Se vê isso às vezes em novelas, né, que em alguns tipos que acontece algo, aí congela a imagem, né, mas já é usado isso em tom humor, né. Os equívocos do melodrama jogam com fatos, né, cartas extraviadas, encontros desmarcados, falsos endereços, né. Tudo isso também está presente aí no material aí utilizado para se criar histórias hoje, né? Ou com pessoas, substituição de crianças, semelhanças fortuitas ou premeditadas, usurpação de qualidades ou títulos, né? O reconhecimento, no final, vai corrigir essa série de enganos. Também tem um outro exemplo ali de preparação patética que se dá no pressentimento. Isso eu achei também importante destacar, porque isso tem muito num certo tipo de cinema, né? Também há um jogo de preparação patética e dramática frequentemente utilizado no melodrama, o pressentimento. Pressente-se o reconhecimento do final, mas ele será retardado ao máximo, até o momento em que coincidirá com a obra da justiça, né? É como se aquele reconhecimento que a gente sabe que vai acontecer, o personagem sabe, pressente, né? Mas ele é adiado. A perseguição mantém o suspense. O reconhecimento é aquilo que retira o suspense bruscamente. Quanto mais rápido ele retira, mais patos, né? Mais energia, poderia dizer, de terror, né? Mais patético é o poder, mais o patético é poderoso. No melodrama, é menos o trágico que se procura suscitar, é mais o patético, a sensação, o sensacional, né? Daí que muitos veem uma espécie de degenerescência, né, do trágico. No melodrama clássico, né, ao contrário do que a gente poderia imaginar pelo que a gente conhece que foi associado à palavra melodrama posteriormente, no melodrama clássico, o desenvolvimento das intrigas amorosas fica em segundo plano, né? Está abaixo do senso de honra, né, ou do amor filial ou maternal. Quer dizer, a honra está acima das intrigas amorosas, né? O amor na família, né? Veja a importância da família. Após 1815, sob a pressão da sensibilidade romântica, os melodramas começam a dar mais importância aos amores infelizes.
Vejam que a gente está falando de melodrama como meta, né? Se constituindo como uma espécie de metagênero que será apropriado e diversificado em diversos gêneros dentro do cinema, né? Personagens. Existem os bons e os maus sem nenhum compromisso possível entre eles. Para identificá-los, usa-se da aparência física, da gestualização, da caracterização feita por personagens secundários, da frase musical particular que anuncia a entrada de cena, né? Isso tem no cinema blockbuster, né? Já que eu citei na aula passada, isso tem, né? A entrada de cena de Darth Vader, né? Personagem de Star Wars, né? Tem a sua frase que entra, né? Tem frase musical, né? Há uma preferência por personagens que quase não falam entre os heróis. Estamos aqui quase vendo os personagens de western, né? A linguagem mímica convence a essa ética simplificada. Já os vilões são falastrões, vilões falam mais, né? Vilões gostam de falar, né? Isso até nos filmes do James Bond, né? Existem dois tipos, né, de inspirações principais, né? Uma delas, em conformidade à temática do drama burguês, né, e da comédia lacrimejante, evocará os dramas de família, né? Então, quais são os temas? A herança, né? O vilão está almejando aquela herança. Casamento secreto, alguém casou secretamente, mas a sociedade não pode saber disso. Desonras, desprezos, roubos, crianças que são perdidas e reencontradas. São os melodramas burgueses. Há outro, né, outro tipo, né, prolongando os ideais da tragédia do drama histórico, né, que situará essa mesma temática num contexto histórico, sublinhando o aspecto espetacular do retorno ao passado. São os melodramas históricos e heróicos, né? Quer dizer, podemos ter toda essa temática da desonra, do desaparecimento de uma criança, tal, não sei o quê, mas ligadas a personagens históricos, né? Grandes heróis, né? Falar um pouco do vilão, né? O vilão é o agente principal em qualquer melodrama. No melodrama burguês, temos, por exemplo, o gênio mau da família, né? Que pode, por exemplo, corromper o filho bom da casa. Ou aquele, né, que chega sem avisar e detém de um segredo que pode prejudicar o herói ou a heroína. No caso ali, são geralmente estrangeiros, ateus, né? Marginais, desertores, né? Temos também o fidalgo malvado, né? Com aparência de honestidade e grandeza, mas que logo desvela presunção, orgulho, crueldade. Seu fim, após um monólogo, no qual eles trazem à luz seus remorsos, ou a negritude, né? Expressão daqui, a obscuridade da sua alma será mais violento, né, que os precedentes, né? Ocorrerá após um duelo, combate, ou aniquilados por uma catástrofe natural, tal como a gente já disse, né? Já no melodrama histórico, né, ao gênio mau da família, o grande senhor malvado, correspondem o conspirador e o tirano, né? O conspirador fomenta complôs contra um soberano clemente e magnânimo. Desliza à noite com capa escura, sabe de tudo, vigia tudo. Será descoberto numa festa ou baile de máscaras. Podemos ver o herdeiro disso, né? Nós temos um político que pratica o bem e um complô que é feito contra esse político, né? Tema de filmes também. O tirano é mais ambíguo no caso do melodrama histórico, né? Personagens de contrastes, ao mesmo tempo benevolentes e brutais, geralmente terminam por corrigir e tornar-se monarcas modelares, né? E aí chegamos a um tema que eu acho que é talvez um dos mais importantes aí para caracterizar, né, que é a inocência perseguida, né? Dando continuidade, né, à bondade natural, ao herói virtuoso, né?
As personagens que sofrem a perseguição do vilão, né, apresentam menor variação de comportamento do que ele, né? De modo geral, são mulheres ou crianças. Vejam vocês, né, o que nosso presente está encaminhado em desfazer. Enfim, as personagens que sofrem a perseguição do vilão apresentam menor variação de comportamento do que ele. De modo geral, são mulheres ou crianças, né? No melodrama clássico, a mulher é a encarnação das virtudes domésticas. Gente, a heroína é a esposa, mas, sobretudo, a mãe, que algo ou alguém separa dos seus filhos. São belas, bondosas, sensíveis, com inesgotável aptidão para sofrer e chorar. São vítimas de maldições paternas, violações, casamentos secretos. Em geral, elas superam os homens em devotamento e generosidade. Mas é com as crianças, abandonadas no frio e na solidão, que o melodrama terá a sua expressão mais forte. São geralmente duas crianças, a mais velha que desempenha o papel do protetor. Vão sofrer, mas depois reencontrar a célula familiar que as haviam perdido ou rejeitado. De novo, falo para vocês, né? Depois vocês poderão comentar quantos filmes nós vimos assim, né? Com tudo de preconceito que eles possam vir a ter. Outros personagens, né? Personagens cômicos, né? Que devem intervir logo ou antes depois das cenas mais patéticas. São matronas, soldados, os bobos, os valentões, né? Matamouros, né? Dos paródicos dos heróis. Tem também o pai nobre, seu papel é proferir sentenças morais. Temos também aquele personagem misterioso, menos frequente do que os outros que acima, né? É aquele que sabe tudo, que chega sempre na hora certa para salvar o inocente. E animais, né? Utilizavam-se por vezes animais verdadeiros no palco. Por exemplo, pombas portadoras de mensagens. Efeitos de realidade, né? Não tendo que render jamais tributo a um texto literalizado, o elenco pode enfatizar seus dons de mímica e dar a sensibilidade, o elenco pôde enfatizar seus dons de mímica e dar à sensibilidade toda a sua força e nuances. Como explica Dusan, são uma maravilhosa ginástica essas situações extremas, abandonos, desesperos, angústias, transes místicos. Os pulmões são treinados nos gritos. O rosto e o corpo submetem-se à mímica e aos grandes gestos. Aprendizagem violenta que evoca o rude exercício de barra, por meio do qual se formam os dançarinos. Quer dizer, para se aprender, né, um novo modo de interpretação, um diferente modo de interpretação que se coloca ali, muito diferente da tragédia clássica francesa, tal como nós a vimos, né, antes. Né? Aí existem alguns possíveis tipos de monólogos, né? Em geral, às vezes, no começo do primeiro ato, dado a necessidade de explicar ao espectador as numerosas peripécias que precederam o início da intriga, né? Pode reaparecer ao longo do drama quando a situação está ficando muito emaranhada, né? Isso equivale, né, no cinema, aquele letreiro inicial, né, que fala que o que está acontecendo, né? Blade Runner tinha isso, né? Por exemplo. O monólogo do vilão, que serve para suscitar e manter o pathos, que depois de mentir para todas as personagens diz a verdade ao público, né? E o monólogo da vítima, né? Que lamenta, né? Que se lamenta, que invoca a previdência, né? A providência, né? Com trêmulos de orquestra e reticências no texto, né? Um dado importante aí a respeito da característica moral desses
melodramas, né, Pixel-Recur escreveu: foi com ideias religiosas e morais que me lancei na carreira teatral. Esse que é considerado aí o autor do primeiro, né, melodrama. Os ideais didáticos e sociais desse teatro ensinam que o sentimento purifica o homem e que a plateia se acha melhor ao sair de um melodrama. A abnegação, o gosto do dever, a aptidão para o sofrimento, a generosidade, o devotamento, a humanidade são as qualidades mais praticadas no melodrama, junto com o otimismo e uma confiança inabalável na providência, que ajudará aquele que souber ajudar a si mesmo. Quer dizer, a inocência é perseguida, mas mantém a sua bondade natural, sua virtude natural, porque a providência, o destino, como vocês quiserem chamar, o recompensará por isso. E o recompensará, muitas vezes, como a gente verá no cinema, de acordo com a moralidade advinda da religiosidade formadora de cada país, né? A ética protestante, né, balizará muitas das soluções da providência, né, por exemplo, num certo cinema. A providência, o Deus do melodrama, é um elemento fundamental, né? Eu vou copiando, às vezes, tentando resumir os textos e daí cometo esses vários erros. A providência ajudará aquele que souber ajudar a si mesmo, né? A moral do melodrama clássico também busca reabilitar a família e a pátria, vejam vocês, né? Aquele monte de bandeiras dos Estados Unidos nos filmes norte-americanos. Enfim, a moral do melodrama clássico também busca reabilitar a família e a pátria. Pode ensinar a necessidade da hierarquia social, o devotamento incondicional do servidor ao patrão, do soldado ao chefe, né? E até mesmo servir como agenciador de novos recrutas para os quadros da grande armada. Essa moral conservadora, né, desse melodrama clássico que a gente situou aí até 1823, tem mudanças e voltas ao longo da história do melodrama, né? E aí eu acho que é importante também entender uma dimensão do melodrama, né? O que eu vi os melodramas fazerem foi, na falta do culto, substituir as instruções do púlpito e lançar, de forma atraente, a qual não faltava jamais o efeito cênico, lições graves e proveitosas na alma dos espectadores. É necessário lembrar, através de um enredo sempre novo e em seu contexto, esta grande lição, na qual se resumem todas as filosofias apoiadas em todas as religiões, que mesmo aqui embaixo, a virtude nunca fica sem recompensa e o crime jamais fica sem castigo. E que ninguém se engane, o melodrama é a moralidade da revolução. Quer dizer, esse texto aqui, que mereceria um tempo de comentário, mas eu só vou pedir para vocês reterem, né, essa transformação do teatro numa espécie de igreja, né, que também poderá ser, né, do cinema como uma espécie de igreja, né, que também poderá ser da televisão ou do streaming como uma espécie de culto, né? O melodrama, frequentemente escrito por autores sem talento de estilo, tudo aqui eu estou tirando, editando do Thomason, né? Mas com qualidades teatrais, é um gênero que, sem que seus criadores estivessem conscientes, provocou uma nítida distinção entre o literário e o teatral. A arte do melodrama repousa com efeito quase inteiramente nas situações e ações, na busca da mise-en-scène perfeita, uma linguagem cênica, portanto, ligada às imagens e no talento do elenco.
No melodrama, a música, né, a gente já falou da musicalidade lá atrás em Diderot, a música é expressiva e descritiva. Sua função é inicialmente emocional. Ela substitui o diálogo na pantomima, prepara e sustenta os efeitos dramáticos e patéticos, acompanha a entrada e saída dos personagens, como eu já tinha dito a respeito dos vilões. Tudo tocado por uma orquestra com numerosos componentes, tal como em muitos filmes blockbuster. Quando a forma melodramática ganhou seu contorno mais claro logo após a Revolução, né, o melodrama atraiu todas as camadas da população. As classes populares veem a virtude oprimida e triunfante. A burguesia aprecia o que nele há de culto da virtude, família, propriedade e valores populares. A aristocracia misturava-se ao populacho dos bolivares para assistir aos melodramas, que, pelo menos em seu período inicial, não eram contra as hierarquias e o poder estabelecido. Eu quis colocar, assim, e talvez tenha me alongado aqui um pouco na apresentação do melodrama clássico, porque eu acho importante para entender todas as características, né? Eu acho que foi suficiente falar sobre ele para vocês entenderem das múltiplas características que o cinema foi herdando, ou de um certo cinema foi herdando, né? A partir de quando ele foi se constituindo enquanto tal, né? Depois do melodrama clássico, a gente tem o melodrama romântico, né? O melodrama diversificado, né? Tal como o Thomason divide, sendo que a partir de 1825 o termo melodrama passa a ser empregado mais pelos críticos, em geral em tom pejorativo. Parte dos dramaturgos abandonam o termo, eles já não põem melodrama, né? Mas o que eu quis dizer, ao usar essa classificação do Thomason desse melodrama, que começa em 1800 e vai até 1914, é justamente porque tem características, né, como eu disse, importantes para a configuração do que vem a ser o cinema clássico, né? Aí teremos, eu não, até pelo horário, para que dê tempo para as perguntas, eu vou pular um pouquinho, né? Como é no melodrama romântico, vão entrar personagens diferentes, piratas, corsários, né? Novos tipos sociais vão entrar, né? O adultério passa a fazer parte do melodrama, né? Depois, né? Teremos no período do melodrama diversificado, né? Desculpem, eu vou ler o anterior porque eu acho que vai ajudar a entender alguns personagens, sobretudo das séries que são baseadas na gramática do cinema clássico, né? De fato, o melodrama mudou. Durante o período romântico, de 23 a 48, o tédio e a lassitude de viver e, eventualmente, o suicídio passam a se fazer presentes. O casamento desaparece e dá lugar a relações menos estáveis e mais passionais. O adultério, quase banido do antigo melodrama, passa a ser pouco a pouco uma temática essencial, neste caso até o final do século, né? E, aliás, toda uma quantidade de melodramas até hoje tem essa questão casamento versus adultério, né? Bandidos sonhadores, piratas, corsários ingênuos transformam-se em heróis, vejam vocês, né? Novos tipos sociais aparecem, banqueiros, advogados, né? Lembra que Diderot estava falando de colocar novos personagens, né? Advogados defensores dos oprimidos, médicos dos pobres, artistas desconhecidos, operárias e operários, né? Obras romanescas, romances, melhor dizendo, deixam sua marca nos temas e personagens. Balzac, por exemplo, vai influenciar, quando não são simplesmente adaptadas, né? É quando surge o tipo literário e social mais pujante do século XIX, Roberto Macário, né? Essas aspas aqui são por causa do Thomason, que é um personagem fanfarrão e cínico, que levava ao ridículo todos os valores. Essa ideia do personagem cínico que leva ao ridículo os valores também está muito presente numa certa dramaturgia contemporânea, né? Como dramaturgia audiovisual contemporânea.
Já no período do melodrama diversificado, né, Tomassot divide em melodrama militar, patriótico e histórico, né? Quase poderíamos falar em filmes de guerra, com perdão do anacronismo, né? Estou usando mais de uma vez, mas estamos construindo aqui algo que será importante adiante, né? Poderíamos quase falar de filmes de guerra, né? E filmes históricos. Melodrama de costumes e naturalista, né? Quase poderíamos falar do melodrama, como se chama melodrama no cinema, né? Douglas Sirk, né? Ou dos filmes do Douglas Sirk, ou como se chama os que hoje se fala drama, né? Nos catálogos de streaming. Melodrama de aventuras de exploração, quer dizer, filme de aventuras, poderíamos dizer, né? Melodrama policial e judiciário, filme policial, né? E filme de tribunal, né? Então, muitos elementos ali estão colocados já, né? Na época do melodrama diversificado, buscou-se enriquecer o aspecto ocular, ou seja, visual dos melodramas, contando com truques nos quais a própria intriga se organizava em torno de inovações técnicas espetaculares e originais. Se alguém está lendo nisso, vamos ver aquele filme por conta dos efeitos especiais, é exatamente isso. Viu-se assim aparecerem as últimas invencionices da ciência, o magnetismo e o hipnotismo tiveram uma bela carreira nos bulevares, novos meios de transporte, como o trem e o barco a vapor, poderíamos dizer a nave espacial agora. Por outro lado, esses mesmos transportes modernos modificaram a vida dos espectadores, facilitando o acesso ao espetáculo da capital. É isso que eu estou chamando. Quer dizer, milhares de espectadores viam esses melodramas, né? Eram milhares de pessoas, que daquilo que o Diderot imaginava, etc. Muitos melodramas alcançaram, através de sucessivas centenas de encenações, né? Isso também foi possibilitado porque Paris, transformada na capital da modernidade do século XIX, né? Permitiu o acesso era permitido por meio de novos meios, era permitido o acesso por novos meios de transporte. Entre os efeitos especiais, eu acho importante destacar aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, uma personagem subia uma escada, então o cenário abaixava-se lentamente, entrando no chão, né? Então você tinha um cenário de 3 andares, né, que passavam sucessivamente diante do público. Isso impressionava, né? As pessoas iam pelo efeito. Nos melodramas de aventura e exploração, procuravam-se cenários espetaculosos e truques. Uma parte da história se passava sob a água, outra no centro da terra. Usavam-se dioramas e panoramas, né? Encenavam-se incêndios, inundações, tempestades, erupção de vulcão, desabamentos, acidentes de trem, até uma cena em que um herói é preso nas vias férreas pelos bandidos. Existe isso nesses melodramas franceses. O espetacular pode chamar mais atenção do que o texto escrito, né? Se coloca isso nesses melodramas. Para Tomassot, no século XX, o melodrama encontrará um novo vigor no cinema. Diz ele, é no cinema, novo mestre da ilusão visual, do espaço, do tempo, que o melodrama encontrará um novo vigor. O cinema, com efeito, desde seus primeiros filmes, retomará os grandes sucessos do gênero, e alguns autores de melodramas para o teatro chegaram a escrever roteiros para o cinema. Encontramos, assim, os prolongamentos da estética melodramática nos filmes de espionagem, de capa e espada, e, sobretudo, nos westerns, diz ele, que retomam para si os efeitos, os estereótipos e a tipologia do gênero. Né? França e melodrama, diz o Tomassot. É necessário notar que a criação do gênero melodramático foi um fenômeno estritamente francês, que se espalhou, pelo menos desse modo como nós estamos definindo, né? Que se espalhou rapidamente pela Europa, Inglaterra, Itália, Alemanha, Portugal, Holanda e Rússia, e pelo Novo Mundo, onde foram traduzidos e adaptados os sucessos do Boulevard do Crime, essa região
de Paris, onde chamada Boulevard do Crime, apelidada, né? que era onde eram encenados os melodramas, né? Então, considerados com isso, né? O Zonde disse: a importância de Diderot para o drama burguês, como autor e teórico, não é superada por nenhum outro. A França influenciou o mundo com sua teoria do drama. Frodon, o que disse? A França tem feito algo completamente diferente no cinema por causa da Revolução Francesa e por causa desses sonhos de projetar para o mundo e para si, de projetar algo para o mundo e para si mesma, o que chamamos de Lumière, né? Les Lumière. Isto é, os Lumière inventaram o cinema e antes existiam as luzes, no sentido da Revolução Francesa, da enciclopédia de Kant, etc. Né? Ou mesmo a outra afirmação: chega de polêmicas vãs. A França inventou o cinema porque era seu papel, ou caso se prefira, porque ela tinha necessidade de realizar o que considera seu papel, iluminar, éclairer os povos do planeta e conduzi-los pelos caminhos da liberdade e da igualdade. A França inventou o cinema com a finalidade de continuar a Revolução Francesa, que se quer universal, né? Ou seja, a gente viu a influência da teoria do drama de Diderot. A França influenciou o mundo. A criação do gênero melodramático como fenômeno francês que se espalhou pelo mundo. A França, que inventou o cinema com a finalidade de continuar a Revolução Francesa, como disse Frodon. Por que estou separando esses argumentos todos e utilizando alguns elementos da história, né, para falar da filosofia e depois para entrar nos filósofos aqui? Por quê? Como eu disse no início da primeira aula, o interesse da minha pesquisa de pós-doutorado, quer dizer, o objetivo da minha pesquisa de pós-doutorado e que inspirou esse curso é descobrir por que a filosofia francesa tem uma relação singular com o cinema, né? Ou melhor dizendo, por que a filosofia na França tem uma relação singular no cinema, com o cinema. Acho que esses elementos nos ajudam a entender isso, né? Desculpem ter demorado, portanto, agora vamos abrir para as perguntas. Se possível, Bruno Carboni me diz, se possível, gostaria que você retomasse um pouco aquele comparativo entre as ideias de Aristóteles, né, e de Diderot referente aos efeitos, né, no espectador ao assistirem às representações no teatro. Você considera que Diderot mais se aproximou do que pensava Aristóteles ou rejeitou aquelas ideias? Eu acho que é uma mudança social, assim, né? Eu acho assim que o Diderot, ele diante da tragédia clássica francesa, no caso, né? Ele não tinha a menor atração por aquilo, tal como a gente viu, assim, por vários aspectos, né? Ele queria retomar, né, um tipo de emoção no teatro, né, que havia sido perdida, né? E para tanto ele vai reler a cláusula dos estados, né? E vai voltar lá para o Aristóteles. De fato, a tragédia grega, né? Ela tinha, né, naquela união ali de peripécia, reconhecimento, patos, né? Se criava um efeito de comoção emocional, né, no espectador, a catarse no espectador, né, se criava a catarse no espectador, que servia para a purificação, né, do indivíduo e da cidade, né, da pessoa e da cidade, né? Eu acho que há um paralelo, sim, com Diderot, né, porque ele vê o teatro como um elemento benéfico para a República, né? Talvez não para o momento que ele vivesse, quer dizer, aliás, ele considerava benéfico para o momento que vivesse, porque justamente isso levou à Revolução Francesa, né? Um dos elementos que levou à Revolução Francesa, né? E eu acho que também ele buscava um tipo de comoção emocional. Eu não sei exatamente se a gente devia falar
na catarse aristotélica, tal como está dita na Poética. Porque a catarse ela é uma espécie de purificação gerada pela pena, né? E o temor, né? A compaixão para que aquilo que aconteceu com os personagens não aconteça conosco, né? E o temor, né? Quer dizer, compaixão, porque aqueles personagens são iguais a nós, né? Poderiam ser iguais a nós, né? E o temor, né? De que aquilo que aconteceu com eles acontecesse conosco. Eu acho que o teatro do Diderot produz um tipo de identificação, almeja produzir um tipo de identificação entre o espectador e o público, mas não somente pela compaixão, né? Não somente pelo terror, mas também por uma identificação com a classe social, né? Com uma identificação com a verossimilhança, né? O efeito de realidade que se produz diante do palco, que se produz no palco, assim por diante, né? Enfim, assim como vejo, espero ter respondido à sua pergunta. Caro Bruno. Quem mais gostaria de fazer perguntas? Acho que poderíamos ter uns 5 minutos a mais de aula aí para a gente abrir umas perguntas. Quem quiser quem puder, quem não puder ficar após o meio-dia também, é só deixar aqui o seu nome, eu coloco na lista de presença. Mas quem quiser permitir. Quem quiser ativar o som e fazer a pergunta, quer dizer, pode fazer. Temos aqui no bate-papo. Sim, tá. Bruno, perfeito. Mais alguém se habilita? Rômulo, que já fez perguntas. Vamos lá. Bom, então o que eu tenho a dizer é o seguinte. Na aula que vem, que nós tivemos um grande momento aí ligado ao melodrama histórico, nós vamos começar a aula falando de Bergson, que é contemporâneo, né, da invenção dos Lumière, para a gente entender, e aí vamos realmente nos aprofundar na filosofia, né, e entrar aí com tudo no que ele chama de mecanismo cinematográfico, né, do pensamento, né, que está no capítulo 4, né, da evolução criadora, né? Vai ser importante para a gente entender esse aspecto de Bergson, né? E a partir daí começaremos a falar de Sartre, né? Sartre será destrinchado em mais de uma aula, né? E a fenomenologia, Merleau-Ponty, especificamente, eu deixarei para a quarta aula, onde falaremos mais ainda de Sartre, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro para todos, né? E agradeço muito a presença de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.